I'm so glad that the Lord brought me out. I'm so glad that the Lord brought me out. If it had not been for Jesus, where would I be? I'm so glad that the Lord brought me out. Oh, I've been happy since the Lord brought me out. I've been happy since the Lord brought me out. If it had not been for Jesus, where would I be? I'm so glad since the Lord brought me out. I've been shouting since the Lord brought me out. I've been shouting since the Lord brought me out. If it had not been for Jesus, oh, where would I be? I'm so glad that the Lord brought me out. Glory! Aren't you glad? Aren't you glad? Let's sing it. Aren't you glad that the Lord brought you out? Aren't you glad that the Lord brought you out? If it had not been for Jesus, oh, where would I be? I'm so glad that the Lord brought me out. Oh, I've been singing since the Lord brought me out. I've been singing since the Lord brought me out. If it had not been for Jesus, oh, where would I be? I'm so glad that the Lord brought me out. Aren't you glad of it? We're marching to Zion, a beautiful, beautiful Zion. We're marching upward to Zion, that beautiful city of God. Oh, we're marching to Zion. Beautiful, beautiful Zion. We're marching upward to Zion, that beautiful city of God. Christ died at Calvary. Cristo morreu no Calvário. Como ele foi até aquela cruz. Eu estava lendo um livrinho aqui, não faz muito, sobre algum tipo de pesquisa, e nessa pesquisa achei algo muito surpreendente. Sentei-me, pus o livro no chão, e levantei as mãos e louvei a Deus. Levantei-me e andei um pouco por ali. E sentei-me e li de novo. Pensei, oh, é verdade que naquele mesmo monte onde Jesus foi crucificado, Adão morreu e foi sepultado no mesmo monte em que Jesus morreu, e foi sepultado no mesmo monte onde Adão morreu. Morreu no Gólgota e foi sepultado no Gólgota. E pensei, que apropriado, quer tenha sido isso ou não. Digamos que tenha sido. Então, o primeiro Adão morreu e foi sepultado, e lá ainda no pó, porque ele representava o mundo e o povo a pecar. Mas o segundo Adão, sendo o Deus do céu, quando ele morreu no Gólgota, não houve terra suficiente para retê-lo lá. Ele ressuscitou ao terceiro dia e está vivo para sempre. Mas o problema do pecado foi resolvido. Deus resolveu o problema do pecado lá no Calvário. Foi lá que a dívida foi paga. Quando este Adão, segundo Adão, morreu, ele pagou a dívida do pecado pela raça humana. E o mundo o pôs em um túmulo e o selou naquele túmulo. E fariam o mesmo hoje. Estão tentando fazer o mesmo hoje. Não quero que deixe de ver isso. O mundo está tentando, e sempre vai piorar, selar Cristo no túmulo outra vez. Estão tentando fazer dele um Deus histórico, um que andou em dias e deu poder aos discípulos para curar os enfermos e para expulsar demônios. Mas o que fizeram? Assim que acharam ter se livrado dele, justo como Caim fez, quando achou que tinha se livrado de Abel, eles o selaram no sepulcro e o colocaram lá. E hoje estão tentando manter Cristo num túmulo.
Mas, o que uma manhã de Páscoa fez? Uma manhã de Páscoa atrapalhou toda a teologia deles. E quando uma manhã de Páscoa chegou para um povo, uma igreja aqui, 1900 anos depois, e atrapalhou a teologia deles, ele não está morto, está vivo para sempre. Eles não podem mantê-lo num túmulo. Você pode colocá-lo num túmulo metodista, ou num túmulo batista, ou num túmulo presbiteriano, ou onde quiser. Mas ele ressuscitou daquele túmulo e está vivo hoje. Eu tinha um túmulo batista e você pode ter tido um túmulo metodista. Mas um dia Jesus ressuscitou de lá. De um Deus histórico para um Deus vivo, presente, vivo para sempre. Algo aconteceu naquela manhã de Páscoa. Foi um selo satisfeito. Quando o levaram e o colocaram no túmulo e colocaram um selo romano lá em cima. Mas, quando aquela hora chegou, quando aquela hora veio, ele ficou lá um tempo, é verdade. Ele ficou lá aqueles 3 dias e noites. Mas, naquele tempo determinado que a Escritura disse, aleluia, no tempo em que ele disse, destruí este corpo e ao 3º dia eu o ressuscitarei. Então, não há nada que possa deter essa Escritura. Tem de acontecer. E aquele selo foi rompido e ele ressuscitou, o mesmo Jesus, vivo outra vez para sempre. E por uns 1900 anos, ou talvez eu diga 1400 ou 1500 anos, as igrejas o deixaram selado. Mas ele disse, acontecerá nos últimos dias, diz Deus. Não há nada que detenha isso. Haverá luz ao cair da tarde. As obras que eu faço, vós também fareis. Haverá luz ao cair da tarde. Não me importa quantos selos você tente colocar nisso. Deus romperá todo o selo. Ele rompeu o selo do sepulcro. Ele rompeu o selo do inferno. Ele rompeu o selo da morte. Ele rompeu o selo da sepultura e ressuscitou para sempre. E triunfou sobre a sepultura, a morte, o inferno, os túmulos. É tudo o que foi feito pelo homem que existia para mostrar que ele era Deus e não pode mais ser mantido selado para as pessoas. Deus para todo o sempre. Nada pode detê-lo. A sepultura não poderia ser tão profunda. O inferno não poderia ser tão quente. Oh, nada poderia detê-lo. Ele rompeu todo o selo como aquele grande selo de Natal. Ou, não selo de Natal, mas selo da Páscoa, com o qual ele foi selado. E ele disse, o mesmo selo que eu uso, vós também usareis para o... E este selo que eu uso fará as mesmas coisas quando estiverdes selados. Porque aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, ainda maiores do que estas fará, porque eu vou para o Pai. Como você vai manter isso quieto? O que vai fazer? O que as pessoas podem fazer quanto a isso? Você é obrigado a tomar uma decisão, a decidir o que fazer a respeito. Exatamente isso. Agora, vemos que nenhum selo poderia retê-lo. Ele saiu. Deus rompeu o selo do túmulo, rompeu o selo da morte, rompeu o selo do inferno, rompeu o selo da sepultura e saiu triunfante. O que fez isso? Aquele grande selo que estava dentro dele. Eles poderiam destruir o corpo, mas nunca poderiam destruir aquele selo. Deus deu à igreja um selo, então, que nunca poderia ser destruído. Quando destruíram Abel, ele levantou 7. Quando destruíam um profeta, outro era levantado. Continuaram destruindo, mas Deus lhes deu algo então que não podem destruir. É o Espírito sobrenatural, é o próprio Espírito Santo e é infalível e imperecível. Ele não pode ser destruído. Ele viverá continuamente. E porque ele vive, nós vivemos com ele, porque estamos selados no corpo do Senhor Jesus Cristo. Sem chance de ser destruído, não pode perecer, mas tem a vida eterna. Amém.
o grande rompimento daqueles selos por Deus. Ele também rompeu outro selo do qual quero falar aqui, encontrado em Êxodo. Mas não terei tempo de chegar às Escrituras, mas ele encontra-se em Êxodo. Quando o homem pecou e se separou da presença de Deus e foi adorar a Deus, havia um véu pendurado entre o Santo e o Santíssimo. Dentro do Santíssimo estava a glória Shekinah. Não lhes foi permitido entrar lá, nem lhes foi permitido olhar para ela. E um homem que ia lá tinha de ser ungido uma vez por ano, vestido certo, sangue nele, sangue na mão, sangue num prato, para aspergir o propiciatório. A glória Shekinah era tão grande que ele perdeu sua vara ali um ano, levar sua vara. E quando ele voltou, ela já tinha ganhado vida, e tinha brotado, e tinha flores nela toda, porque estava na presença da glória Shekinah. Mas havia um véu pendurado no meio ali, porque havia pecado sobre o povo. Mas, irmão, quando foi aspergido aquele dia com o sangue de Jesus Cristo, um Espírito de Deus rasgou o selo de alto a baixo e trouxe o homem de volta. Não só o mantinha afastado da presença de Deus, mas ele o trouxe de volta à glória Shekinah, na presença de Deus, que ele, sua vida morta. Jesus disse, se fizeram isso com uma árvore verde, que farão com uma seca? Se fizeram isso com ele, sendo a árvore verde, com vida, o que será com a velha árvore formal morta, que não tem vida? Vejam, agora, quando a ira de Deus é derramada, como pode uma árvore velha, formal, morta, suportar isso quando a árvore verde pereceu mesmo a árvore verde e a mandou para o inferno? A ira de Deus derramada por causa da desobediência, do pecado, mandou a árvore verde para o inferno. O que fará com uma árvore seca quando cair nela? Se o justo dificilmente será salvo, onde aparecerá o pecador e o ímpio? Aquela pessoa que rejeita o caminho, aquela pessoa que conhece, aquela pessoa que lhe foi revelado e ainda se recusa a andar no caminho de Deus, o que acontecerá com essa pessoa? O que vai ser? Sim, ele rompeu o selo que nos guardava da glória Shekinah, porque o pecado estava acabado agora. E agora o selo é sinal de uma obra consumada. E sabemos que um selo, como se for selar um vagão, bem, eles põem todo o trabalho nele e armazenam tudo, e então é selado até seu destino. Qualquer selo é uma obra acabada. Quando você escreve um documento, então ele é selado no final. Nunca selado até que esteja terminado. Agora, o sangue de bodes e novilhas e tal não tiraria o pecado, mas quando consumou-se no Calvário, isso tirou o pecado. Agora, note, no Jardim do Éden, para impedir as pessoas de voltarem àquela árvore, Deus pôs um anjo lá como um selo, com uma espada girando em todos os sentidos para guardar aquela árvore. E quando ele fez sua adoração e desceu, agora lembrem-se, quem estava naquela árvore? Quem era aquela árvore? Era Jesus. A árvore da morte foi a sua mãe. Ela o trouxe aqui na vida natural. Cristo é o nascimento através da vida espiritual. Todos os que vivem pela mulher morrem. Tudo o que é nascido do homem vive. Tudo o que vem pela mulher é natural. Tudo o que vem do homem é espiritual. Não o homem aqui. O homem Cristo Jesus. E observem a árvore guardada. Não pode voltar, porque não há oferta apropriada para tirar o pecado. Assim, portanto, quando eles vieram adorar, a glória Shekinah estava por trás do véu, isolada deles. Foi selada para longe deles, do Jardim do Éden. Mas quando chegou o dia de Pentecostes, irmão, quando Jesus morreu lá no Calvário e consumou a obra, ele não selou o homem para fora, ele selou o homem para dentro, consigo mesmo. E agora estamos selados e fechados na presença da glória Shekinah. Não só estamos selados, mas estamos selados eternamente. Amém! Oh, gosto demais disso. Selado dentro agora.
Esse é o verdadeiro selo da Páscoa, porque em um Espírito estamos todos selados em um corpo. Você diz, o Espírito Santo é um selo? Efésios 4:30 disse, não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados até o dia da vossa redenção. Esse é o genuíno e verdadeiro selo da Páscoa. Mostra que o pecado foi pago por você e Deus o aceitou e você está selado em Cristo pelo Espírito Santo. O pecado está acabado. O selo eterno foi consumado. Agora estamos ressuscitados hoje, porque podemos nos alegrar tanto com as coisas de Deus, porque ressuscitamos. Os que dantes conheceu, ele chamou. Os que chamou, ele justificou. Os que justificou, ele glorificou. Então, agora estamos ressuscitados. Somos ressuscitados de dentro para fora, não de fora para dentro. Oh, notou? Não selado fora, assim, mas selado dentro. Oh, que coisa! Se a igreja pudesse ver! Vejam, não estamos selados fora, estamos selados dentro. Naqueles dias, quando o pecado era abominação diante de Deus, não havia apropriação para tirá-lo, fomos selados para fora. Agora, quando foi rasgado em dois, e esse selo foi rompido por uma oferta pelo pecado sendo feita por nós, agora estamos batizados dentro e selados dentro. Estamos ressuscitados. Agora estamos ressuscitados. Já ressuscitados. Como você sabe, a Bíblia disse que sim. Amém. Agora estamos ressuscitados. Estamos agora ressuscitados com Ele na ressurreição espiritual. O que significa a palavra vivificado? Vivificado significa ressurreição. Isso mesmo. Já estamos ressuscitados agora mesmo, assentados juntos nos lugares celestiais em Cristo Jesus, desfrutando do selo da Páscoa. Amém. Esse é o verdadeiro selo da Páscoa de Deus. Como somos? Por um Espírito, batizados no corpo e selados eternamente. Estamos agora ressuscitados espiritualmente. Do que ressuscitamos? De uma vida de pecado. Já fomos pecadores e amávamos as coisas do mundo. Agora, há muitas pessoas que dizem que ressuscitaram, mas a vida delas comprova diferente. A sua vida comprova o que você é. Pelos seus frutos os conhecereis, disse Jesus. É por isso que nunca poderíamos nos guiar por alguém falar em línguas e dizer que tem o Espírito Santo. Nós não cremos nisso. Não há escritura para isso. Não, Senhor. Homens falam em línguas e saem e vivem como o mundo. E mulheres falam em línguas e cortam o cabelo, usam maquiagem. Você não poderia dizer que é o Espírito Santo. Certamente que não. Claro que não. Claro que não. Um homem fuma charuto e sai aqui e vive com a esposa de outro. Anda por aí agindo errado. Dizem que é o Espírito Santo? Não, não. Pelos seus frutos os conhecereis. Não pode a árvore má dar bons frutos, nem a árvore boa dar maus frutos. Somos selados pelo Espírito Santo, o verdadeiro selo da Páscoa de Deus. Estamos selados no corpo de Cristo, eternamente selados. Não um selo por um espaço de tempo, mas para a eternidade. E agora, essa pessoa que recebeu isso, ressuscitou dos mortos, de uma vida de pecado. O que é isso? Seu espírito foi elevado, suas ambições foram elevadas, sua vida foi elevada. Ela é uma nova criatura. E ela se reúne com concidadãos, como estamos esta manhã, para orar uns pelos outros e ajudar uns aos outros, para incentivar uns aos outros e para nos assentarmos e nos reunirmos nos lugares celestiais em Cristo Jesus, selados pelo Espírito Santo. Porque já estáis mortos e a nossa vida está escondida em Cristo, por meio de Deus, selada pelo Espírito Santo, disse a Escritura. Essa é a Escritura. Agora vejam, estamos selados pelo selo da Páscoa. O selo da Páscoa da ressurreição que confirmou que sua vida e o que ele havia dito eram verdade. Agora vemos que é uma obra completa, é um produto terminado.
A ressurreição de Deus é um produto terminado. O Espírito Santo é o selo de Deus de um produto terminado. Agora, chegamos a Cristo. A primeira coisa que fazemos é que somos justificados crendo nele. Quando fazemos isso, então, percebemos que erramos, pedimos a Deus que nos santifique, que nos purifique de nossa vida de pecado. Martinho Lutero, justificação, a sua mensagem. Então veio Wesley com santificação. E então, quando tudo estiver completo e sua igreja estiver completa, qual é a próxima coisa? Uma obra consumada. Uma obra consumada é o selo de que a igreja foi completada. Como na pirâmide. Repare numa nota de $1. Já me referi a isso. Não sei se já fiz isso aqui no tabernáculo ou não. Reparem numa nota de $1. Chama-se o grande selo. Agora, como você poderia dizer que os Estados Unidos poderiam reconhecer que lá no Egito eles têm o grande selo e aqui está o selo dos Estados Unidos do outro lado, uma águia? Porque seriam obrigados a fazer disso um grande selo, o grande selo? Porque, se repararem logo atrás, acima da pirâmide, há um pequeno bloco. E esse pequeno bloco é a pedra angular. E essa pedra angular nunca foi colocada na pirâmide. É sem topo, se você já esteve lá. Pela graça de Deus, eu já. Assim, não há topo na pirâmide. O que é isso? Enoque a construiu antes do dilúvio. Foi um memorial. É por isso que nunca foi destruída durante o tempo do dilúvio. Não há nada que a destruiu, porque é um memorial. Agora, se repararem, bem embaixo, ela é larga. E então ela sobe estreitando-se um pouco mais em minoria. E então um pouco mais. E então chega à pedra angular. Essa é a era luterana. Justificação na igreja. Santificação. Então o batismo do Espírito Santo. Mas ao estreitar-se em direção ao topo, ela continua da era luterana, a era de Wesley, a era pentecostal, mas depois que deixa a era pentecostal, ainda se forma até que tem de chegar a tal ponto que todas aquelas pedras estejam tão trabalhadas que uma lâmina, elas pesam toneladas e toneladas lá em cima, como as levantaram, isso ainda é um mistério para o homem. Mas eles pegam certa lâmina e podem passar, e são tão bem trabalhadas, tão perfeitas, que nem se pode pôr uma lâmina onde deveria haver argamassa. Foi assim que as pedras foram montadas tão perfeitamente. E agora, quando esta pedra angular com a qual as pedras se encaixam assim, meio inclinadas, de modo que a pedra angular termine em uma ponta e fique bem dentro dela. Não precisa de argamassa, fica perfeito. Agora, é isso o que Deus está fazendo com a sua igreja. Ele está trabalhando as pessoas e fazendo de forma tão perfeita que, quando a pedra angular, Cristo, vier, fará a construção se encaixar. E depois, uma ressurreição dela toda, a igreja subirá. A pedra angular. Agora, estamos assentados nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Agora percebemos que Jesus, o corpo de Jesus, foi arrebatado da ressurreição. Agora, sabemos que a Bíblia fala de 3 céus. Nós conhecemos. Primeiro céu, segundo céu e terceiro céu. Creio que foi Paulo que foi arrebatado ao terceiro céu e viu coisas que não lhe convinha falar delas. Agora, o primeiro céu é chamado, na Escritura, como as nuvens. Em outras palavras, embaixo, aqui no selo terrestre. Agora, quando aquela atmosfera de cima das nuvens desce entrando na igreja, esse é um lugar celestial. Então, o segundo céu é considerado o sistema solar e o terceiro céu vai além disso. Agora, aconteceu de pensarmos, notem isto, um minuto. Agora, Einstein provou por meio científico que se 2 objetos estivessem se aproximando, como 2 carros vindo pela estrada e se eles estivessem vindo rápido o suficiente, agora eles realmente teriam de estar indo rápido, como 1 bilhão de milhas por segundo. Mas poderiam passar direto um pelo outro e nunca mexer em nada. A velocidade faria isso, passaria um pelo outro sem mexer em nada. Agora, se notarem, eu estava aqui não faz muito tempo no Monte Palomar, na Califórnia, e estava reparando lá naquele telescópio que pode alcançar 120 milhões de anos de espaço-luz. Agora, imaginem, 120 milhões de anos de espaço-luz,
quantos quilômetros seriam para calcular, entendem? Mas ainda assim, o céu está a tantos bilhões e bilhões e bilhões de anos-luz, além disso, até que nem se imagina isso. Como chegaríamos lá? É a viagem. Será como a mente. É tão rápida, será mais rápida. Se você pudesse pensar no céu, seria o quão rápido você estaria lá. Jesus, depois que ressuscitou, atravessou as paredes, atravessou as portas e estava lá. E comeu peixe cozido e favo de mel. Aleluia! Velocidade. Tão logo a vida sair deste corpo, estaremos na presença de Deus além. Só conhecemos metros e centímetros, e metros e quilômetros e tal. Estamos neste sistema, ligados à Terra. Mas quando sairmos daqui, irmão, oh, que coisa, que momento! Falando a outra noite sobre Abraão e sua descendência depois dele, como Deus se mostrou através de Abraão, como ele justificou Abraão no capítulo 12 de Gênesis. E a partir deste, capítulo 16, como ele confirmou a aliança através da santificação. No capítulo 17, o deixou amamentar em seu seio, sugar o Espírito Santo. E então ele o confirmou, ou o colocou, como vocês me ouviram pregar no sermão a ele ouvir, pegou Abraão e mudou seu nome de Abrão para Abraão. Deu-lhe parte do seu nome, Elohim, A-Tio-O. Então, vemos que, depois disso, ele apareceu a Abraão. Agora, quanto à descendência dele, reparem como ele fez igual com a descendência. A descendência de Abraão passou pela justificação, santificação, batismo do Espírito Santo, manifestação do seu nome, revelação de quem ele é. Essa revelação de quem? Jesus Cristo. Batismo em seu nome e tal. Essa revelação, dividindo o seu nome com sua igreja, os chamou para fora. Então, o que ele fez? Naquela mesma igreja que ele chamou de seu nome, nome de Jesus, o que ele fez? Ele apareceu da mesma forma que apareceu a Abraão, conseguindo discernir o Espírito atrás dele. Está vendo? Apareceu naquele mesmo nome, naquela mesma coisa, na mesma forma. Estamos no fim do caminho. Agora, notem o que aconteceu. Quando ele fez isso, esse foi o último sinal que ele deu à igreja antes que a mudança viesse à igreja, a Abraão e Sara. Agora, quando o anjo contou o mistério, a mulher, que representava a igreja, ela mal pôde acreditar. Ela apenas riu dentro de si. Vejam, ela tinha 100 anos. Ela e Abraão estarem como marido e mulher falhou. Vocês entendem o que quero dizer? Relações familiares, provavelmente 20 anos antes. Bem, eles estavam mortos quanto a isso. Sara, Abraão já amortecido, o ventre de Sara já amortecido. Mas o que aconteceu? O que aconteceu? Ela disse, como poderia eu, velha como sou, e meu senhor, nós não cessei o costume. Já cessamos faz muitos anos. É impossível para ele, é impossível para mim. Como eu conseguiria? E riu-se ela consigo. E o anjo disse, por que ela riu? Por que ela pensou isso em seu coração? Por que ela disse isso? Agora, reparem, esse foi o último sinal antes que algo acontecesse com Sara e Abraão. Agora, preguei aqui uma vez e lhes disse que Deus os transformou em um jovem e uma jovem. Para provar isso, fizeram uma pequena viagem e foram a Gerar e Abimeleque. Aquele rei filisteu se apaixonou por Sara e quis se casar com ela, porque ela era jovem, de novo, bonita. E notem, ele teve de fazer algo, ele teve de mudá-la. Ele não apenas os fez voltar como um jovem e uma jovem, ele e ela. Ele não fez isso, porque se fossem, a mesma coisa teria existido. Vejam, eles vinham porque ele se casou com ela quando ela tinha uns 16 anos e ele era bem jovem. E viveram toda a vida sem filhos. Se ele simplesmente os fizesse voltar, ora, teria acontecido a mesma coisa. Mas ele teve de fazer algo diferente. Ele teve de mudá-los para que pudessem ter esse filho prometido. O filho prometido que iam receber.
Mas ele teve de mudar todo o sistema deles e transformá-los em jovens e mudá-los para receberem o Filho. A mesma coisa que ele fará a seguir depois disso. E lembrem-se, depois que aquele sinal se manifestou plenamente a Abraão e seu grupo, então o que veio a seguir foi aquela mudança. Está vendo? Agora, vimos tudo através da justificação, santificação, batismo do Espírito Santo, a colocação do Filho e os sinais e maravilhas dele, estando em sua presença para discernir os pensamentos do coração. E tal, como ele disse, como foi nos dias de Sodoma, assim será na vinda do Filho do Homem. Vemos isso acontecendo agora mesmo. Qual foi a próxima coisa? A mudança do corpo. Agora mostra que isto que estamos esperando é um filho esperado. Glória! Está certo? Não podemos nos encontrar com ele neste corpo. Se formos transformados em jovens, ainda assim não poderemos nos encontrar com ele, porque temos de nos encontrar com ele nos ares. Tem de ser feito algo além de sermos transformados em jovens. Temos de ser transformados e arrebatados nos ares para nos encontrarmos com ele. E a seguir, o que virá é o arrebatamento da igreja e a mudança do corpo dos santos que dormem para se encontrarem com o Senhor Jesus nos ares. Oh, o memorial da Páscoa, aqueles que estão selados pelo Espírito Santo. Agora, na porta do Éden, o homem foi selado para longe de Deus. No Pentecostes, ele foi eternamente selado em Deus. Ele não entra nem sai mais, ele está lá para sempre. Olhe, um Espírito. Somos batizados em um corpo pelo Espírito Santo. Está certo? Então estamos selados. Até quando? Até o dia da sua redenção. Ele não aceita mais as coisas do mundo, porque estáis mortos e a nossa vida está escondida em Deus por meio de Cristo, selada pelo Espírito Santo. Oh, que bela escritura! Selada em Cristo pelo Espírito Santo. Let those refuse to sing who never knew our God, but children of the heavenly King, and but children of the heavenly King, and may speak their joys abroad, may speak their joys abroad. For your marching to Zion, hallelujah, the beautiful, beautiful Zion. For your marching upward to Zion, that beautiful city of God. Oh, we're marching to Zion, a beautiful, beautiful Zion. We're marching upward to Zion, that beautiful city of God. Get your handkerchief out. Take out your handkerchief just a little. Let's give the Lord a wave offering. It ain't a sheep, but they took from the body of Paul handkerchiefs. Hallelujah.